Saudações investidores! Bitcoin agora cotada a $51.500. Bitcoin que continua subindo em dia positivo para os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te passando as principais perspectivas e possíveis estratégias no momento. Além disso, também quero falar um pouco sobre as altcoins. Afinal, o Bitcoin está formando novas máximas e muitas das altcoins estão paradas. O que está acontecendo? Vamos falar um pouco sobre isso, também analisando as 5 altcoins mais pedidas. Elas são Shiba, ADA, AXS, BNB e Ethereum. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 1 hora já, falando um pouco sobre a situação do Bitcoin, esse nosso pump sem tantas correções, te mostrando onde a gente pode ter novas oportunidades aqui, falando em cada um dos tempos gráficos. Além disso, vamos atualizar todos os indicadores de sentimento, te mostrando também onde as instituições estão tentando segurar o preço neste momento, tanto para compra quanto para venda, tá? Hoje eu também quero falar um pouco sobre as altcoins, né? Por que a grande maioria delas está se desvalorizando em relação ao Bitcoin hoje? Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui da grande maioria das altcoins na paridade BTC estarem se desvalorizando, né? Afinal, por quê? A gente vai linkar isso com o que está acontecendo no mundo, né? O S&P 500, que recuperou mais de 1% hoje, e o que a gente pode esperar disso aí para as próximas semanas. Beleza? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E se você não sabe, eu estou usando mais meu Instagram agora para trocar uma ideia com vocês, para responder a caixinha de perguntas. Então, vem aqui embaixo ou me acha aí, pablo.granier, e me segue lá, beleza? Vamos lá então, investidores. Hoje, né, nós já vamos começar aqui numa hora. Se você quer um vídeo um pouquinho mais detalhado, falando do 4 horas também, eu recomendo que você vá no vídeo de mais cedo, beleza? Mas vamos já focar numa hora para a gente falar um pouco mais sobre as altcoins aí e passar uma análise bem completa das 5 altcoins mais pedidas, que vão ser nesta ordem aqui do lado. Tranquilo? Então vamos lá. Investidores, numa hora o Bitcoin claramente está em tendência de alta, né? Não só numa hora, mas em todos os tempos gráficos, como você pode ver aqui por nossas médias. E as potenciais oportunidades que a gente pode ter aqui no Bitcoin, para mim, serão em retrações, desde que a gente chegue próximo às nossas médias, em zonas onde a gente tem VPVR, ou seja, onde pessoas acabaram ficando presas e podem, neste momento, serem uma demanda para o preço não conseguir cair, né? Como assim? Por que uma tendência acontece, investidores? Uma tendência acontece não por causa de um indicador ou por causa de uma média. Uma tendência acontece porque os players do mercado acabam apostando contra essa tendência. Mas, pô, se os caras apostam contra, por que o preço vai contra eles? Porque as instituições, elas tentam levar o preço ao máximo contra o que a maioria está pensando para estopar e liquidar essa maioria. Então por que o Bitcoin não para de subir? Porque a maioria nesse momento acredita que ele vai cair, tá? A gente está vendo os nossos indicadores de sentimento desde o rompimento ali da região dos $44 mil caindo muito. Nesse momento a gente está em 0,73, tá? A gente nunca teve tão baixo assim no nosso long short ratio, desde que ele começou lá em 2019. Ou seja, muito claramente aqui a gente está vendo grande parte do mercado acreditar que o preço vai cair. Isso gera para as instituições uma oportunidade para mandar o mercado mais acima, liquidar e estopar essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Uma tendência acontece muito por causa disso, seja de alta ou seja de baixa, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode destacar também, por que essas tendências elas tendem a continuar subindo e o preço corrige um pouquinho e já volta, muitas vezes sem dar grandes oportunidades para nós traders. Isso tem a ver com aquilo que eu sempre falo com vocês que vocês não podem fazer. As pessoas elas tendem a não colocar stops e quando o preço vai contra elas e volta um pouquinho, elas tendem a sair no 0 a 0 ou no lucrinho. Exemplo prático. Muita gente pode ter vendido o Bitcoin aqui, quer dizer, eu sei que vendeu nessa região dos $50.200, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho aqui no VPVR onde essas pessoas venderam e compraram, tá? Inclusive, nesse gráfico aqui, onde elas mais venderam e compraram, na região do ponto de controle em 47.700. Então, esse cara que vendeu aqui, nesse momento, ele tá preso e ele tá rezando pro Bitcoin voltar lá. Seja ele querendo sair de um short que ele acabou entrando errado, ou seja ele vendendo o Bitcoin e falando, nossa, o Bitcoin nunca mais vai me salvar.
tomara que ele volte para eu comprar com um lucrinho e tal, porque eu sei que é uma boa sensação, né? Quando você consegue recuperar uma posição ou recuperar uma compra que você pensou que estava perdida. Mas, como vocês sabem no vídeo de Skin the Game, esse é um dos principais passos para o trader quebrar e para o investidor não ter sucesso no longo prazo, tá? O preço que você comprou ou vendeu não tem que influenciar na sua tomada de decisão. É por isso que a grande maioria do mercado acaba perdendo, tá? Mas, voltando aqui para o nosso foco, se o preço volta aqui, essa galera que está presa, o que ela vai ser? Ela vai ser uma demanda, colocando ordens aqui, tentando sair no 0 a 0 no lucrinho. Quando as instituições percebem isso, elas tendem a não deixar essa galera sair. E assim a gente vai formando uma tendência de alta. Beleza? Então, da próxima vez que alguém te perguntar por que uma tendência acontece, agora você sabe de um conceito que para mim é o mais correto, como as instituições pensam e como elas manipulam o mercado contra as sardinhas. Tranquilo? Então basicamente é isso que a gente tem aqui, tá? E você sabe qual é a minha estratégia. Se o preço volta liquidando, a gente pode ter uma oportunidade. Beleza? Porque o mais incrível, né, é que as tendências, as pessoas não perdem só apostando contra a tendência principal. Elas também acabam perdendo, apostando e comprando a favor dessa tendência no pior local possível. Você acha que essa galera que comprou aqui nos 49.300 conseguiu segurar o preço até abaixo dos 47, muita gente acabou saindo, tá? Muitas vezes não porque quis, mas teve que estopar ou foi liquidado, né? Então, lembre-se, as sardinhas tendem a perder para os dois lados de uma tendência, isso que forma uma tendência até mesmo forte, beleza? Mas então, quais são os pontos de retração aqui? Primeiro, sem dúvidas, seria essa região aqui dos 50.400 dólares. Pô, Paulo, mas eu posso comprar aqui nesses 50.400 dólares, colocar o stop nos 40? Não pode, por quê? Porque você não vai ter uma boa relação risco-retorno traçando o seu Fibonacci, beleza? Você tem que traçar o seu Fibonacci e ele vai te dar o ponto de stop. E o mínimo que eu espero sempre é que eu esteja comprando em 0,382, entendendo que eu vou ter que comprar até mais abaixo, beleza? Então o primeiro ponto de potencial compra seria os 50.400 para quem é scalper, tá? Se você não é scalper, não tenta comprar nos 50.400, porque o preço pode simplesmente vir aqui, cair, você não colocar o stop e você ficar preso, beleza? Então só para quem é scalper, se liquidar muito aqui, eu e a equipe vamos estar de olho para fazer uma nova compra no Bitcoin, inclusive já tem um alerta aqui. Beleza, mas qual seria um ponto melhor aqui na minha visão? Sem dúvidas, se o preço retrair até esses antigos topos aqui em regiões de Fibonacci mais significativas, próximo aqui, primeiramente, esse 49.400, 0,5 de Fibonacci, e o melhor ponto, para mim, continua sendo aqui mais próximo aos 48.500 e tal, um ponto onde a gente estaria não só na região 0,68, um pouquinho abaixo dela, mas também teria esse suporte aqui para me dar uma confiança de que eu tenho um bom ponto para posicionar o meu stop, tá bom? Então é isso, esses são os dois trades que eu vejo nesse momento aqui para o Bitcoin. Pô, Paulo, mas não dá pra gente shortar aqui em cima? Cara, se você não conhecer a nossa estratégia Hunter, nem tenta, porque você pode até acertar um topo, mas a probabilidade de você acertar é inferior, já que a gente está numa tendência de alta e tem mais liquidez acima agora, beleza? Então não aposte contra a tendência, essa é uma das primeiras regras. E a gente bateu muito cabeça para desenvolver a estratégia Hunter, que aí pega liquidação, compra mercado, pega todos os indicadores de sentimento, ainda uma perspectiva de volume, de análise técnica, para conseguir ter uma estratégia que dá pra gente aí 67, 68, quase 70% de assertividade, beleza? Mas lembre-se, se você não conhece análise técnica de sentimento, não vai tentar achar topo, tá? A melhor estratégia nesse momento é você tentar fazer trades a favor da tendência de alta, ou então, né, se você não vai fazer esses trades e você tem Bitcoin, igual eu espero que você tenha, você ir vendendo aos poucos à medida que o preço vai liquidando acima, beleza? E tem uma estratégia de longo prazo, né? Demorou um tempo também para mim no mercado para eu entender que o Bitcoin também é um investimento de longo prazo. Então eu não me sentia bem quando eu vendia ou comprava tudo que eu tinha. Porque uma hora o mercado pode ir sem você. Então você precisa entender que se você acredita no Bitcoin igual eu, você precisa também pensar numa estratégia de longo prazo. Tranquilo? Falando em estratégia de longo prazo, a gente começa a ver aqui um dos nossos indicadores preferidos começando a apitar aqui, né? Começando a mostrar pra gente um pouquinho de risco, né? Acho que você já sabe no que eu vou falar. É o nosso Fear and Greed Index. Fear and Greed Index que neste momento aqui, como vocês podem ver, está em ganância já. Ou seja, Fear and Greed em ganância, o que nós fazemos? Distribuímos. Tá? Não quer dizer que eu vou vender tudo, não quer dizer que eu vou shortar o Bitcoin, porque esse indicador não mostra topo. Mas quer dizer que, quando ele estava em medo, a gente estava comprando. Quando ele está em ganância, a gente está vendendo. Você sabe que é a minha estratégia
E um dos indicadores principais que eu uso para executá-la ao longo do tempo e rebalancear a minha carteira, beleza? Então ganância não é o momento da gente se desesperar e comprar Bitcoin igual doido, é o momento da gente fazer trades, seja de curto prazo, no longo prazo. Vai no vídeo de mais cedo, tá bom? Você vai ter que esperar uma retração dessa pernada toda aqui. Vai no vídeo de mais cedo que a gente fala um pouco sobre isso. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro esse resumo aí sobre a tendência e potenciais oportunidades que a gente tem para as próximas horas. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo aqui, né? Não, na verdade vamos falar um pouco antes do sentimento, que não mudou muito desde o vídeo de ontem, tá? A gente continua aqui com o nosso long short weight em 0,73, a gente continua com o nosso CVD aqui caindo em uma perspectiva maior, o nosso Open Interest tá subindo nessa tendência de alta, então continua tudo muito bonito, tá bom? Inclusive as instituições até compraram mais um pouquinho desde o vídeo de mais cedo. Então o sentimento continua legal. Qual que é a única coisa que me deixa um pouco preocupado com isso e não tá me deixando, por exemplo, me expor muito nos scalps, é que a gente não tá liquidando muito quando a gente cai. Olha só, grandes liquidações acima, então para mim, para quem distribuiu aqui no 51.800, boa distribuição. A gente estava ao vivo falando isso com os alunos, muita gente comprando no topo, muita liquidação, ponto bom para pensar em distribuição, correto? Mas repara aqui, a gente está tendo muita liquidação acima e abaixo não tem. Então, cara, você não tem que se martirizar porque o Bitcoin foi embora sem você, a gente não olha preço, a gente olha oportunidade, tá? E realmente não tivemos grandes oportunidades aqui para fazer trades de mais longo prazo. O que a gente pode ter tido aqui são scalps de curtíssimo prazo, igual hoje, né? Hoje a gente estava aqui, inclusive, formando um fundinho, né, que acabou vendendo mais depois que o vídeo acabou, mas foi aqui cerca de 116 milhões de dólares de venda no nosso market volume que ensinamos hoje mais cedo, né? Algo parecido aqui com 136 que acabou vendendo. Ou seja, o preço está caindo um pouquinho, estão vendendo muito, já está subindo. Está caindo um pouquinho, estão vendendo muito, já está subindo. Então, esse é um outro motivo que fica muito difícil a gente shortar o Bitcoin agora, tá? Mas realizar os lucros é algo que eu tô de olho, beleza? Nesse momento aqui, o que a gente tem que esperar na análise de sentimento para entrar um pouco mais pesado? Grandes liquidações. A gente não está tendo essas grandes liquidações. Enquanto não tiver, eu não vou tentar pegar esses scalps de curto prazo aqui no Bitcoin. Não, eu prefiro seguir a estratégia 100% das vezes, porque eu sei que ela me dá uma boa perspectiva. Se eu começar a entrar sem muita liquidação, pode não dar certo. E basicamente a gente precisa entender isso, né, no longo prazo. A gente não está aqui para acertar um trade, a gente está aqui para acertar a maioria dos trades no longo prazo. Tranquilo? Legal. Então agora vamos falar um pouco sobre o nosso segundo tema do vídeo, tá? No segundo tema, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo com as altcoins. Afinal, a gente está vendo o Bitcoin renovar a máxima, subir muito nos últimos dias, mas as altcoins não, né? Se eu pego aqui a paridade BTC para vocês hoje aí, tá quase o dia completo, vocês conseguem ver que a grande maioria das altcoins está caindo em relação ao Bitcoin, né? Por quê? Na minha visão, tem um motivo bem simples para isso, né? Vocês sabem o que está acontecendo agora no S&P 500. O S&P 500 assumiu uma tendência de baixa que a gente ainda não tinha assumido no ano de 2021. A última vez que as nossas médias cruzaram aqui e ficaram vermelhas foi em outubro de 2020, ou seja, tem tipo um ano, né, galera? E a gente assumiu essa tendência de baixa. Por quê? Porque a gente pode estar começando a ver o tapering acontecer. O que é esse tapering? É a diminuição dos estímulos econômicos por parte dos bancos centrais. O primeiro que deve fazer isso deve ser o Fed, né? Então, se o Fed faz isso, os bancos do mundo inteiro falam, ferrou, acabou o dinheiro grátis, né? Por que o Bitcoin está subindo tanto? Na minha visão, porque ele está se provando novamente uma reserva de valor. E não tem argumento melhor para provar isso do que a minha blusa aqui. Dólar, real, moedas fiat, Bitcoin. Deu para entender? Se não entendeu, inclusive, tem um curso fundamentalista aqui sobre Bitcoin, tá bom? Para você entender e por quê, né? Mas, obviamente, eu tô falando da escassez aqui. O Bitcoin é escasso, para mim tá mais do que provado nesse ano de 2021, que ele já é uma reserva de valor. Reserva de valor volátil, mas sim, uma reserva de valor muito... que está se provando, né, num momento de incerteza global tremendo, de uma maneira aí impressionante, né? Então, ter Bitcoin na carteira não é uma opção, temos que ter para proteger o nosso dinheiro justamente desse infinito aqui que eles estão fazendo com dólar, com real, com todas as moedas nacionais. Beleza? Mas então tá, essa introdução foi só para te lembrar que a gente tá numa bolha, com os bancos centrais imprimindo dinheiro sem parar, estimulando a economia, colocando 120 bilhões só o Banco Central americano todo mês, taxas de juros negativas em zero há muito tempo já e podem ficar mais. Ou seja, se isso parar, o que vai acontecer? Provavelmente
o dinheiro grátis que a gente está vendo hoje vai causar a falta desse dinheiro grátis vai causar uma desvalorização dos ativos. Porque na minha visão, os ativos estão muito sobreprecificados por causa justamente das ações dos bancos centrais. Então, se isso começar a acontecer, o Bitcoin vai cair muito. Mas o que vai cair mais do que o Bitcoin? Eu falo, claro, sempre em probabilidade, né, galera? As altcoins. As altcoins são muito mais arriscadas do que o Bitcoin e muitas delas, né, inclusive algumas aí que estão lá em cima, como a Doge, por exemplo, também é infinito, né? A criação infinita. Então, se começar uma queda dos mercados globais, o Bitcoin deve sofrer e as altcoins devem sofrer muito mais. Então, num mercado de incerteza, o mercado de criptomoedas está fazendo o quê? Eu quero trocar as minhas altcoins por Bitcoin, porque o Bitcoin é mais seguro. E você sabe o que eu acho disso. Eu acho lindo, eu acho ideal, porque mostra a racionalidade do mercado e mostra a força do Bitcoin para mim. Se a gente tivesse agora, nesse momento de incerteza, com as altcoins todas pumpando e tal, e a dominância lá embaixo, eu estaria muito preocupado, beleza? Mas como o Bitcoin que está se destacando, eu fico bem mais tranquilo, e para mim isso é algo positivo para o Bitcoin e para o mercado no longo prazo. As altcoins podem sofrer agora, mas no longo prazo isso mostra maturidade e para mim isso é algo positivo. Deu para entender? Então eu acho que sim, tá? Se o Bitcoin ele começar a consolidar, as altcoins podem ter seu lugar ao sol. A gente, inclusive, esticou demais aqui, pode ter uma correção a qualquer momento, mas você sabe que, para mim, a partir dessa redução aí da ação dos bancos centrais, que pode acontecer a qualquer momento, inclusive o presidente do Fed de Chicago hoje falou que o tapering pode vir em breve, tá todo mundo falando que pode chegar a qualquer momento. Quando isso acontecer, provavelmente a gente vai ver uma queda generalizada nos mercados e essa dominância aqui, para mim, tende a aumentar ainda mais, tá bom? Então eu acho improvável que a gente venha aqui, forme novas mínimas, tenha outra out-season, porque parece que está terminando o dinheiro grátis. Deu para entender? Então eu acho que essa racionalidade do mercado está sendo algo positivo. Tranquilo. Então vamos lá, continuando e tal, vamos falar um pouquinho aqui sobre as altcoins, tá? E primeiramente vamos falar sobre a altcoin que mais subiu nos últimos dias, inclusive batendo recordes de volumes aí, ultrapassando o volume do Bitcoin, que é a Shiba. Minha galera, e assim, o primeiro ponto, né, que eu tenho que destacar aqui é que por ser a Shiba, eu já fico um pouco preocupado. Essas moedas Shiba, Doge, que são memes, que não tem uma grande proposta de valor por trás, estarem subindo assim, para mim ainda mostra um pouco da imaturidade que o mercado pode estar passando, tá bom? Mas eu não julgo também, eu não vou ficar aqui xingando a Shiba ou a Doge, não vou fazer isso, tá? Acho que cada um tem aí o conhecimento para estudar e ver qual projeto quer investir para o longo prazo ou não, tá? Mas a Shiba, para mim, não é um grande projeto e ela tá subindo tanto assim, para mim é sim um sinal de preocupação. Mas lembre-se, isso está acontecendo com a Shiba muito por causa do Elon Musk. O mercado como um todo está demonstrando um pouco de racionalidade. A irracionalidade aqui está restrita, parece, que a Shiba. Beleza? E o mais importante, eu acho, é que se você entrou agora no mercado e alguém está te falando que a Shiba vai continuar subindo e tal, talvez essa pessoa até esteja certa e ela possa continuar. Mas, se você entrar na Shiba sem uma estratégia, pode acontecer exatamente o que já aconteceu este ano. A galera, faz poucos meses que isso aconteceu, a galera parece que tem memória curta, né? Porque não faz muito tempo que a Shiba estava valendo muito mais do que está hoje, né? A Shiba chegou a valer aqui, ó, 400, são 1000 Shibas, tá? Que é o que a gente opera na Binance Futures. E hoje aqui ela está valendo 56% a menos, 57% do que ela já valeu, beleza? Então a Shiba pode continuar, pode subir igual a Doge, subiu, claro que pode, mas você comprar agora sem uma estratégia, se expor demais a um projeto duvidoso, é um sinal de perigo, galera. Então se você tá entrando agora, alguém te falou para comprar a Shiba, turma, essa pessoa é irresponsável, tá? Não tem outro nome e o que você deve fazer agora é pegar seu tempo e estudar, tá bom? Estuda o Bitcoin, depois estuda a Shiba, compara os dois. Se você preferir comprar a Shiba do que o Bitcoin, beleza. Aí você compra pouquinho, se expõe pouco entendendo o risco que é você ter altcoin, shitcoin no seu portfólio, beleza? Tá, mas vamos lá, tecnicamente, né? Tecnicamente, claramente a Shiba tá bem esticada, né? E a gente pode ver aqui que a gente tem um topo importante nessa região e deixou um topo ainda com mais volume ali em cima, né? Então isso normalmente não é um bom sinal, né? Não é um bom sinal. A gente nunca gosta de apostar contra um volume tão grande, né?
Então a tendência muito claramente é de alta, mas eu não faria trades na Shiba aqui nesse momento, tá bom? A gente tem um alerta aqui para ver como que vai ser esse reteste de antigo topo. Se liquidar muito aqui, aqui quando o preço começar a cair, a gente pode sim ter um trade aqui e tal, mas eu só recomendaria para realmente traders muito experientes, tá? Mas, pô, Paulo, por que a Shiba tá subindo tanto? Lembra que eu falei com vocês do nosso querido Long Short Ratio? O long short ratio da Shiba está nas mínimas históricas, tá bom? A gente, inclusive, chegou a ficar aqui com ele abaixo de 1 em alguns momentos. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo a Shiba, mesmo ela tendo subido tanto, mesmo ela estando nessa tendência de alta, em muitos momentos dessa alta, o long short ratio dela começou a mostrar que tinha mais gente shortando. O que aconteceu com essa galera que estava shortando? Foi liquidada e estopada. Afinal, todo mundo que shortou a Shiba aqui nesses últimos dias, se não foi colocando mais, ou se não estopou, ou foi colocando mais margin, foi estopado. Por quê? Porque quando você shorta, né, se o preço sobe muito, vai pegar o seu ponto de liquidação, beleza? Então essa galera foi bem liquidada aqui, como vocês podem ver. E o mais impressionante, isso é impressionante, é que mesmo a gente está nessa tendência de alta, o preço subindo sem parar, vocês acreditam que o ponto onde mais liquidou pessoas foi nessa última queda aqui para baixo? Ou seja, a Shiba subiu 300% aí, 200, 300% nos últimos dias, e mesmo assim, o ponto onde mais pessoas perderam foi aqui embaixo quando o preço estava caindo. O que é isso? Isso são pessoas entrando no FOMO, entrando no topo e sendo liquidadas mesmo nessa tendência de alta. É por isso que eu falo com vocês, o mercado, ele é sim traiçoeiro quando você não entende a análise de sentimento e quando você entra numa moeda por entrar, entra no FOMO, entra num topo. Você não sobrevive no mercado se você acaba cometendo esse tipo de erro, tá? Repara que essa maior liquidação aqui foram 130 mil dólares em pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo dinheiro. E se a gente for somar aqui, dá mais de 1 milhão, né? Se a gente for somar quanto perderam desde o topo ali, com certeza dá mais de 1 milhão de dólares. Então, galera, cuidado, tá? Cuidado. Não vai comprar uma criptomoeda só porque alguém falou que ela vai continuar subindo, porque essa história aqui a gente já viveu esse ano, faz 3 meses, tá bom? Então lembra, a tendência de alta pode continuar até a lua, beleza? Ou até que haja uma reversão, né, dessa tendência, como o próprio Bo Williams dizia. Mas, neste momento aqui, a gente comprar, mesmo entendendo que pode ir, o risco está muito elevado. E é por isso que a gente tem as nossas ferramentas, as médias, os Fibonacci, para nos mostrar pontos de boa relação risco-retorno, né? Então, primeiro ponto onde a gente vai ficar de olho, 150, 00157 aqui, ou o ponto de controle em 134. Tranquilo? Então sobre a Shiba é isso aí, realmente quis falar um pouquinho mais sobre ela, já que ela subiu demais, né? E eu tava vendo o mesmo FOMO que a gente viu nela alguns meses atrás, com a galera toda comprando no topo agora novamente. Então, acalmem-se. ADA, vamos lá, ADA Cardano. ADA Cardano é uma que não conseguiu demonstrar muita força nos últimos dias, né? O Bitcoin renovando máximas e ela não está conseguindo. Mesmo a ADA Cardano sendo um bom projeto, a gente precisa entender justamente o que eu estava conversando com vocês. Essa questão aí da incerteza global, né? Então, o que a gente tem aqui neste 4 horas? Um triângulo. Né? Muito claramente a gente tem um triângulo aqui na ADA Cardano. Para onde a gente romper esse triângulo, a gente pode ter claramente aqui uma maior probabilidade do preço tomar uma direção mais clara. Que por enquanto, para mim, é consolidação. Repara, onde é o primeiro ponto, onde a gente colocou os nossos alertas? Sempre quando você vê uma análise nossa, olha os alertas, porque eles normalmente são os pontos onde a gente está de olho para as oportunidades. Então, se rompe o triângulo para cima aqui os 2,30, potencial long na ADA. Se rompe aqui para baixo ao triângulo os 2,13, potencial short na ADA. Que basicamente nós estamos aguardando para ver o que vai dar essa confusão aqui, beleza? No trading zone. AXS. Vamos lá, a XS que é outra também que subiu muito nos últimos dias, né? A XS é um projeto bem melhor do que a Shiba, né? Sem dúvidas, mas é um projeto também que subiu muito, né? Então é aquela coisa, se você é um cara fundamentalista, que estuda moeda e tal, e quer entrar na XS, cara, você tem que entrar quando ela tá caindo, quando ela está em zona de suporte, quando o mercado está em medo. Você não tem que esperar ela subir 100% para depois você se desesperar e comprar. Porque a AXS a gente pode ver a mesma coisa que aconteceu na Shiba aqui basicamente, tá bom? A gente viu que durante essa nossa alta, por grande parte dela, o que o mercado estava fazendo? O mercado estava apostando contra essa alta. Então,
pode ter certeza, velho, a grande maioria dessas moedas que pumpa 100% num dia, 50% no outro, por quê? Porque grande parte do mercado está apostando contra esse movimento. Então, quando a XS estava aqui nos $70, o mercado veio aqui e teve mais short do que long. Opa! O que as baleias fizeram? Mandaram o mercado para cima para estopar e liquidar essa galera que estava em short. Olha só, em um candle de uma hora aqui, a gente tem 2,6 milhões de dólares em liquidação. De quem? De quem estava shortando errado aqui. Correto? Isso, galera, porque a gente está olhando altcoin. Né? Altcoin, normalmente, o long short rate é muito mais elevado. A Shiba, por exemplo, chegou a ter um long short ratio de 12 longs para cada short. Né? Inclusive, foi um dos stops aí que mais me doeram esse ano, porque o long short ratio estava 12 e eu shortei e o preço subiu. Mas faz parte, acontece. E basicamente, ela ir de 12 para 1 é impressionante. Para menos de 1 é impressionante. A XS também, tá? A XS, a gente olha um pouquinho para trás aqui, o nosso long short ratio estava 3, estava 4, estava 5. E a gente conseguiu subir, tá? Revertemos a tendência, a galera começou a apostar na baixa, o preço rompe para cima. É assim que funciona, tá? Os indicadores de sentimento, eles também não preveem o futuro. Eles dão as probabilidades do presente. Por isso que a gente sempre põe stop. Imagina se eu não tivesse estopado a minha Shiba. Tinha sido liquidado já, correto? Continuando, indo aqui para mais um exemplo do que está acontecendo com a AXS. Olha só, o preço vem aqui, vai no 120. Aí todo mundo para e pensa, pô, a AXS já subiu 50% hoje, tá no 120 aqui, eu vou vender, ela não pode subir mais. Só que essa pessoa está apostando contra a tendência. E é tão incrível nesse mercado, é que muitas vezes a maioria aposta contra a tendência mesmo. Olha só, nessa nossa consolidação, a gente chegou a 0,5 quase o nosso long short ratio. O que é isso? São 2 longs para cada short. A moeda está numa tendência de alta infinita quase. O preço está consolidando num padrão de continuação da alta, uma bandeira. E o que a gente faz? O mercado como um todo shorta a moeda. 2 shorts para cada long. O que as baleias veem disso? Tem um banquete de sardinha aqui. Porque a gente vai mandar o preço para cima, vai seguir a tendência. Quem é um bom trader, ou pelo menos quem leu bem o mercado, vai seguir essa tendência com a gente e a gente pode ir para estopar e liquidar mais e mais pessoas. Então é realmente impressionante, né? A gente vê aqui e mais alguns milhões de dólares sendo liquidados. Tranquilo? Basicamente agora, né, esse long short ratio subiu bastante, tal, então isso aqui denota um riscozinho, mas o long short ratio em 2 de uma criptomoeda também não me assusta mais, tá? Porque outro dia estava 6 e tal, então um long short ratio em 2 não é tão perigoso assim. Tranquilo? Tecnicamente aqui a situação é boa, eu olharia para operar ou este rompimento aqui, ou basicamente este reteste na região do 115, tá? Inclusive eu vou subir aqui esse nosso alerta, tá? Já que acho que o 0,5 vai estar mais ou menos aqui nessa região, se a gente pegar esse pump, né? Sim, vou deixar bem aqui nesses retestes que a gente pode ter um alerta de suporte. O que a gente sempre tenta fazer? Ou a gente opera no suporte se liquidar muito, ou a gente espera um rompimento para operar a favor da tendência. Então a XS basicamente é isso. Mas se romper aqui para cima e você entrar, você vai deixar o stop lá embaixo no 60? Você vai comprar e não vai colocar stop? Não vai! Por quê? Porque se a gente começar a cair e isso aqui mudar, começar a subir, o long short rate for para 3, 4, 5, as baleias podem fazer o contrário. Então elas podem começar a mandar o mercado para baixo para estopar e liquidar quem está entrando em long agora. Então você não pode ficar à mercê das baleias. Como você não fica à mercê das baleias? Colocando stop. Beleza? Você vai ser estopado em alguns momentos, sim. Alguns momentos o preço vai lá te pegar e vai voltar, sim. Mas você precisa entender que é um jogo de longo prazo, tá? E se você não colocar o stop, o que eu mais falo aqui no canal é que uma hora o preço não vai voltar para te salvar. Então, não é uma opção, tá? Na minha visão, não é uma opção não colocar stop, ainda mais se você for trader, tá? Se você for holder e tal, aí a gente tem que pensar em acumulação e distribuição, a gente fala sobre isso em outro dia e uma estratégia, tá? Só comprar sem stop não dá. Beleza, vamos lá. Continuando e indo aqui agora para a BNB. Vamos lá, BNB. BNB temos aqui, né, um rompimento do padrão de alta, bem bonito. Claramente aqui a gente tem 2 opções. Ou a gente opera esse rompimentozinho de topo aqui, que é mais perigoso, vocês sabem que eu não gosto de operar muito rompimento de topo, ou esta retração na região aqui, eu vou até subir um pouquinho o alerta, olha só, nos 428, ó. Tem um POC aqui e uma potencial armadilha, que é um ponto onde muitas pessoas podem colocar stop, tem fundos importantes. Então aqui a gente está de olho para pegar um long, né? Mas lembra, long, se a gente pegar um long, o stop não pode passar desse fundinho aqui, então tomem cuidado. E
E por fim, Ethereum, né? Ethereum foi uma que a gente tentou pegar um long ontem, por pouco aqui não foi na nossa buy zone e foi embora, né? Ficamos tristes? Não, por quê? Porque não importa o preço, importa sempre a oportunidade. Então a gente pegou outras oportunidades ontem. Não precisa pegar sempre a oportunidade no Bitcoin, no Ethereum ou em qualquer moeda que seja. Às vezes nem a oportunidade dá para pegar. O mais importante é você seguir a estratégia, né? Ontem a gente queria fazer essa compra aqui nos 3.250, o preço só foi até os 3.265, faz parte. Nesse momento aqui, a gente tem duas opções. Ou realmente aguardar uma retração um pouco maior aqui, ou operar esse curtíssimo prazo, tá? Se ele voltar aqui nesses antigos topos em 3.460, você pode ter um trade de curto prazo, mas somente se você for colocar stop, se você for um trader experiente que vai olhar também não só análise técnica, mas análise de sentimento. Enfim, se você opera análise técnica, pode operar, mas eu não consigo mais não ter um olho sempre na análise de sentimento. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Esse vídeo ficou extremamente longo aqui, um dos vídeos mais longos que eu já fiz. Mas realmente eu acho que é um vídeo importante, tá? E eu fiz questão de explicar para vocês toda essa teoria da tendência hoje, porque eu queria mostrar esses exemplos da Shiba, da AXS, para vocês verem como esse mercado ele é manipulado, mas ele não é manipulado de uma maneira para ferrar com as sardinhas, não. Ele é manipulado de uma maneira muito prática, para captar o máximo de capital possível. Normalmente a manada acaba indo para o lado errado e dão de bandeja para as instituições esse capital delas, tá bom? Então é importante a gente lembrar sempre disso, que não é um complô de instituição contra a sardinha, não. É um mercado competitivo que está sempre em busca da liquidez, está em busca do erro das pessoas, está em busca dos pontos onde elas vão ser estopadas e liquidadas. E para você, eu acho realmente ser consistente nesse mercado como trader, e até mesmo como investidor, mas como trader principalmente, você precisa entender esses movimentos e a partir daí é só com análise de sentimento mesmo que você consegue. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Comenta aí também se esse vídeo ficou longo demais ou se você gosta que de vez em quando a gente abra para uns temas importantes, como por exemplo foi hoje. Beleza? Então é isso, um forte abraço. Amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo. Já que eu me alonguei demais, vou até colocar a musiquinha aqui para quem ficou até o final ser premiado. Um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Barrett target 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.